Contudo, esta dualidade antitética homem-animal, cultura-natureza, choca-se com a evidência. É evidente que o homem não é constituído por duas fatias sobrepostas, uma bionatural e outra psicossocial. É evidente que ele não é atravessado por qualquer muralha da China, separando sua parte humana de sua parte animal. É evidente que cada homem é uma totalidade biopsicossociológica. Vous avez refusé déjà de parler sur votre propre créativité et liberté, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'elle a raison? Quelles sont les raisons psychologiques, je me demande? Mais quelles sont peut-être c'est plus important? Mais quelles sont... Assim, o mito humanista do homem sobrenatural reconstitui-se no próprio centro da antropologia e a oposição natureza e cultura tomou a forma de paradigma, isto é, de modelo conceitual que comanda todos os seus discursos. Eu sei que é mó meme de direita essa história de que esquerdista só debate internamente, não sei o que. É verdade. Mas assim, não é como se não tivesse discordância não, viu? Esse debate entre o Chomsky e o Foucault, literalmente, a história é que o Foucault quase saiu na porrada com o Chomsky. Chomsky é mó nerd. On sait bien que l'université, d'une façon générale, tout le système scolaire, qui en apparence est fait simplement pour distribuer le savoir, on sait que cet appareil scolaire est fait pour maintenir au pouvoir une certaine classe sociale. Quelque chose comme la psychiatrie, qui en apparence aussi n'est destinée qu'au bien de l'humanité et à la connaissance des psychiatres. La psychiatrie est encore une certaine manière de faire peser un pouvoir politique sur um grupo social. O exemplo mais clássico dele é o do fogo. Imagina que você tem mutações aleatórias o tempo todo em vários humanos, né? Tem humanos com mandíbula maior, mandíbula menor, mais dente, menos dente. E era ruim ter menos dentes caninos, porque se comia carne crua e precisa de dente muito forte para comer carne crua. Só que a humanidade aprendeu a domesticar o fogo. Eu chamo de domesticar o fogo porque uma coisa é você aprender a guardar uma tocha num raio. Outra coisa é os humanos aprendendo a fazer o fogo. Um negócio de madeira num outro negócio de madeira e ficar girando, não é fácil. E aí pronto, para sempre temos carne cozida. E aí, imagina que algumas das mutações, alguns homens que tinham a mutação de ter menos mandíbula, tinham mais caixa craniana. E começou depois que cada vez mais humanos estavam vivendo sob essa hegemonia da carne cozida, o cérebro maior começou a ser cada vez mais favorecido. O que adianta toda essa mandíbula se você vai comer cozido? E o cérebro adianta, o cérebro tem um monte de potencial. Os primatas demonstram que eles tinham em potencial muito do que a gente explorou e evoluiu. Que os humanos, eles surgem como os rejeitados da floresta. Os mais fracassados na floresta são quem vai pra savana tentar a sorte. E é deles que nascem os humanos. Spartans! What is your profession? É um erro comum essa ideia de achar que o darwinismo tem alguma coisa a ver com preservação da espécie, ou até do indivíduo, porque essa é a versão antiga. Na síntese moderna, não é assim que funciona. Você não está reproduzindo você mesmo. Você é um mero veículo de reprodução dos seus genes. Os seus genes são o sujeito do processo e você é uma mera máquina. Na formulação dele aqui, o organismo serve para reproduzir genes. O organismo não vive para si mesmo. Ele é uma embarcação temporária. O organismo é simplesmente um meio do DNA de fazer mais DNA. E aí, o que é a seleção natural? Não é a sobrevivência do mais apto e a espécie... Não, esquece isso. A seleção natural é o processo pelo qual certos genes ganham representação nas próximas gerações superior a dos outros genes localizados nas mesmas posições do cromossomo. Todos nós admitimos, desde Darwin, que somos filhos dos primatas, mas não que nós próprios somos primatas. Estamos convencidos de que, descendendo da árvore genealógica tropical em que vivia nosso antepassado, escapamos dela para sempre, com o fim de construirmos para nós, fora da natureza, o reino independente da cultura. Nosso destino é evidentemente excepcional em relação aos animais, incluindo os primatas, que domesticamos, reduzimos, recalcamos, enjaulamos ou colocamos em reservas. Nós, por nosso lado, edificamos cidades de pedra e de aço, inventamos máquinas, criamos poemas e sinfonias, navegamos no espaço. Como não acreditar que, embora saídos da natureza, já somos extranaturais, sobrenaturais? O humanismo é a filosofia de um homem cuja vida sobrenatural escapa a esse destino. Por outro lado, embora todos os homens sejam da mesma espécie, o Homo sapiens, essa característica comum da natureza, jamais cessou de ser negada ao homem pelo homem, que não reconhece seu semelhante, o que monopoliza a plena qualidade do homem. Quando finalmente com Jean-Jacques a natureza humana emergiu como plenitude, virtude, verdade, bondade, isso fez imediatamente com que nos reconhecêssemos exilados dela e com que a deplorássemos como um paraíso irremediavelmente perdido.
E pouco foi preciso depois para descobrirmos que esse paraíso era tão imaginário quanto o outro. Paradigma inencontrável de Pascal. Paraíso perdido de Rousseau. A ideia de natureza humana iria nuclear-se de novo, tornar-se protoplasma mole, sob a tomada de consciência da evolução histórica e da diversidade das civilizações. Se os homens são tão diferentes no espaço e no tempo, se transformaram segundo as sociedades, então, a natureza humana já não passa de uma matéria-prima maleável, a que só a cultura ou a história dá forma. Além do mais, na medida em que a ideia da natureza humana se encontrou imobilizada pelo conservantismo, a fim de ser mobilizada contra a mudança social, a ideologia do progresso extraiu a conclusão de que, para que houvesse mudança no homem, não era preciso que houvesse mudança na natureza humana. Assim, em todos os aspectos, vazia de virtudes, de riqueza, de dinamismo, a natureza humana aparece como um resíduo amorfo, inerte, monótono. Trata-se daquilo de que o homem se subtraiu e não, de modo algum, daquilo que o fundamenta. Mas não terá a natureza em si um princípio de variedade, conforme testemunhado pelos milhões de espécies vivas? Não terá ela em si um princípio de transformação? Não terá ela em si a evolução que conduziu ao homem? Será a natureza desprovida de qualidades biológicas? E 2 dicas para vocês que querem entender desse assunto. Darwin errou tudo, exceto o que ele copiou do Hume e do Adam Smith, tá? E segundo, Richard Dawkins é só um bom explicador. Geralmente fala a maior parte do tempo besteira. E tudo o que ele falou já tá dito pelo Wilson. Botei aí na tela o livro, o Sociobiologia do Wilson, tudo explicado direitinho por ele. O Dawkins não inventou nada. Dá pra dizer que ele inventou a teoria do meme, mas também não, na verdade. É só que ele deu o nome aos bois e escreveu direitinho lá. Mais ce qui m'a frappé, c'est que une science, au moment où elle naît, non seulement se débarrasse d'un certain nombre d'obstacles et d'obscurités, mais en même temps, elle supprime un certain nombre de savoirs et de connaissances existantes qu'elle occulte, qu'elle cache, comme si elle appliquait une grille nouvelle qui, tout en permettant de faire apparaître des phénomènes jusque-là cachés, cache des connaissances déjà acquises. Ele fala como que ele sofre dos dois lados. Você tem os biologistas, digamos assim, que cismam que a biologia domina e determina tudo. E você tem esses novos pessoais do progresso que quer que tudo seja maleável. E daí eles não gostam de nenhuma ideia que possa, sabe, a ideia de natureza humana já deixa os caras surtados. Em todos os aspectos, vazia de virtude, riqueza e dinamismo, a natureza humana aparece como um resíduo amorfo, inerte e monótono. Trata-se daquilo de que o homem se subtraiu e não de modo algum daquilo que o fundamenta. Isso não é ele falando o que ele acha, isso é ele falando o que a galera acha, entendeu? Que é como que a galera tá tratando a natureza humana como se fosse aquilo de que o homem se subtraiu para se tornar o que ele é hoje, o homem cultural. E antes ele era só um macaco natural e daí agora a gente é um humano cultural totalmente diferente e não tem nada a ver uma coisa com a outra. E essa separação ele questiona, que é o que ele diz ali, mas não terá a natureza em si um princípio de variedade, conforme é testemunhado pelos milhões de espécies vivas? Não teria ela em si um princípio de transformação? Não terá ela em si a evolução que conduziu ao homem? Será a natureza desprovida de qualidades biológicas? A gente vai ver como o Morin, Edgar Morin, autor desse livro, ele destrói a fronteira entre biologia e cultura. Porque ele mostra como que mudanças culturais afetam drasticamente a biologia humana. E a biologia humana altera, e isso afeta drasticamente a cultura humana. Alterações aleatórias na cultura e alterações aleatórias na biologia, mutações se autoalimentam. Porque uma mutação que é muito favorável, uma mutação biológica pode acabar sendo muito favorável para algum costume, para alguma coisa cultural. E daí faz uma grande sobrevivência num grupo de pessoas que está atrelado àquela cultura. E daí você tem um grupo de gente com uma certa biologia e uma certa cultura dominando outro grupo completamente que não tem essa cultura. E daí a biologia da espécie acaba alterada porque tem um povo que está dominando o outro, que está, como se diz, reproduzindo mais, que está tomando as mulheres dos outros povos e reproduzindo nelas. Então esse povo está dominando outro povo, e tudo isso porque ele dominou tecnologias específicas. E aí isso vai mudar a face da humanidade. Daí ele traz qual é a questão central da sociobiologia. A questão central da sociobiologia é essa pergunta assim de
como assim o altruísmo existe? Primeiro pensar, peraí, o altruísmo existe? E aí você olha na biologia e, mano, existe. O fato é, tem organismos fazendo coisas que são ruins pra eles. E daí é isso que não faz sentido se você tentar pensar da perspectiva da sobrevivência do indivíduo. Tem bichos que se matam por outros bichos. E daí você vai ter que pensar, tá, então é porque é a família? Mas como assim família? Como que o bicho sabe o que é família? Então, e daí você vai percebendo que você é um mero veículo dos genes. Os genes que estão te usando pra salvar o gene daquela pessoa que é parecido com você, porque você tem os mesmos genes que ele. Então é aquele gene protegendo ele mesmo que tá no outro veículo, entendeu? É tipo uma revolução copernicana na biologia, essa história. Que nem o Kant faz a revolução copernicana na filosofia. Que nem o Copérnico faz a revolução copernicana originalmente, no sentido de que, olha, a gente acha que tudo gira em torno da Terra. E não, na verdade a gente tá girando em volta, ele inverte isso, o que tá girando em torno do quê? Daí vem o Kant fala, não, a gente tá tentando fazer as pessoas girarem em torno do conhecimento, tentando encontrar o conhecimento em si mesmo, então vamos fazer o contrário, vamos fazer o conhecimento girar em torno da gente e encontrar o fenômeno. Vamos, ao invés disso, tentar entender as coisas da perspectiva daquilo que a gente pode conhecer. E gira o conhecimento, na verdade, em torno da gente, porque a gente só conhece aquilo que é fenômeno. O que é fenômeno? Aquilo que é perceptível e categorizável, compreensível pelas nossas categorias, pelo nosso intelecto, pelo nosso aparelho de percepção. E daí essa é outra revolução copernicana. E daí essa terceira que eu tô... Tipo, isso daí não fui eu que inventei, né? Mas é essa parte que eu tô inventando. É chamar essa síntese moderna do gene egoísta e tal, de fazer a biologia, de fazer a questão da seleção natural girar em torno do problema dos genes. Ela é uma revolução copernicana no sentido de que, em vez de tentar entender os genes como parte de nós, a gente entende nós como máquinas do gene. Porque o gene que tá sobrevivendo ou não. E não a gente. A gente é um acidente. A gente é contingência do processo do gene. E daí a definição de sociobiologia que ele dá é: a sociobiologia é o estudo sistemático da base biológica de todo o comportamento social. O principal objetivo de uma teoria geral da sociobiologia é prever características da organização social, tendo como base informações sobre demografia e essas coisas. Então você dá pro cara informações objetivas de uma população e o cara consegue descobrir os padrões sociais que vão surgir simplesmente a partir dessas informações, que é como ele conseguiria fazer com qualquer animal. Mas isso não quer dizer que os humanos não tenham, tipo, em nenhum momento ele nega a complexidade das sociedades humanas. Na verdade, isso faz parte de um dos problemas que a sociobiologia trata, de como que o humano é tão plástico. E uma das questões que ele traz aqui é que a gente se livrou da competição com outras espécies. E isto aumentou muito o número de sociedades, tipo, qualquer sociedade aleatória sobrevive um tempo, desde que ela tenha, tipo, mínimo de decência. Porque você não compete, tipo, qualquer sociedade humana é mó boa em vencer os outros bichos. Você pode pôr uma sociedade assim, com uma religião absurda que não faça sentido, com costumes absurdos, não importa, entendeu? Elas sobrevivem aos ursos, sobrevivem aos leões, sobrevivem à tempestade, mais ou menos. Isto faz com que os humanos vão desenvolvendo muito mais variações do que outras espécies em geral desenvolvem. Porque toda espécie compete de alguma forma com outro bicho. Nenhuma espécie é que nem a gente, que é tão acima dos outros bichos, que meio que dane-se o que a gente faz. Nesse sentido que ele tá dizendo. E daí o que acontece é que a nossa espécie desenvolveu, isso ecoa com o que o Edgar Morin fala num vídeo que eu falei lá sobre o Enigma do Homem, que parte do que a nossa genética tem de distintivo dos humanos é o desenvolvimento da capacidade de ser doutrinado, da capacidade da plasticidade. Desenvolver, a própria genética humana, ela é menos determinante, ela deixa mais espaço para que a cultura venha e se determine por cima. A gente é muito moldável pela cultura. Especificamente porque isso nos favoreceu. E daí é óbvio que, assim, a ideia deles é que a cultura realmente adquire certa independência. Mas, como eu já falei mais de um vídeo, tipo, a cultura sempre depende do que a gente... da física e da biologia. Então tudo aquilo que a cultura cria tá circunscrito por essas coisas. Mas ela está mais ou menos livre do desenvolvimento genético, porque o desenvolvimento genético não tem a palavra final sobre o que vai acontecer na cultura. Mas ele tem uma palavra inicial que determina todo o resto para onde ele pode ir, os limites, no mínimo. Ele menciona até o Campbell, que talvez vocês conheçam, que tem um livro Evolution of Indoctrinability, evolução da indoctrinabilidade, tipo, de quão fácil é indoutrinar as pessoas. Por causa dessa evolução que a gente teve, a gente tá predisposto a isso porque é bom. É óbvio que dá pra fazer muita besteira com isso, né? Mas é uma predisposição muito útil, que fez a nossa espécie evoluir muito mais rápido do que as outras, porque a cultura consegue, tipo, a seleção cultural, ela age muito mais rápido do que a evolução na biologia. Ela faz o trabalho de milhares de gerações em uma geração de uma vez, se precisar. Já houve, contudo, tentativas teóricas para ancorar a ciência do homem numa base natural, nas páginas fulgurantes do manuscrito de 1844. Marx colocava no centro da antropologia não o homem social e cultural, mas sim o homem genérico. Longe de opor natureza e homem, Marx afirmou que a natureza é o objeto imediato da ciência que trata do homem, já que o primeiro objeto do homem, o homem, é natureza.
tendo formulado o princípio primordial. As ciências naturais englobarão, consequentemente, a ciência do homem, da mesma forma como a ciência do homem englobará as ciências naturais. Passará a haver apenas uma ciência. Isso aqui é traduzido pelo monitor. E então o Mohan está apontando que o próprio Marx tinha antevisto essa ideia das ciências humanas e ciências exatas unidas. Engels esforçava-se por integrar o homem na dialética da natureza. Spencer fundamentava a explicação sociológica sobre a analogia entre o corpo social e o organismo biológico, e depois dele tentou-se diversamente desenvolver um darwinismo social sobre a base da seleção natural. Freud, por seu lado, procurava no organismo humano, encontrando-a no sexo, a fonte dos problemas psíquicos. Mas o organismo spenceriano não poderia ir além de analogias triviais, e o darwinismo social tornava-se uma racionalização rudimentar da livre concorrência. O primeiro movimento, de Marx e Freud, retrocedeu, ficou sem segmento, por não ter encontrado um terreno de desenvolvimento, sendo arquivado como erro de juventude. Depois os epígonos da era estruturalista esforçaram-se por lavar as duas doutrinas de todas as manchas naturalistas, enquanto se relegava ao museu a pesadona dialética da natureza. E foi no sentido contrário, repudiando decididamente toda e qualquer ligação com o naturalismo, que se engajou a antropologia de nosso primeiros meio século. O espírito humano e a sociedade humana, singulares na natureza, devem encontrar sua inteligibilidade não só em si, mas também em antítese ao universo biológico sem espírito e sem sociedade. Além disso, apesar de ser objeto de ciência e de depender dos métodos próprios às outras ciências, o homem permanece insular, e a filiação que o liga a uma classe e a uma ordem naturais, os mamíferos, os primatas, não é de modo algum concebida como uma filiação. Ao contrário, o antropologismo define o homem por oposição ao animal, a cultura por oposição à natureza, o reino humano, síntese de ordem e de liberdade, opõe-se tanto aos distúrbios naturais, lei da selva, impulsos descontrolados, quanto aos mecanismos cegos do instinto. A sociedade humana, maravilha da organização, define-se por oposição às multidões gregárias, às hordas e às matilhas. Assim, o mito humanista do homem sobrenatural reconstitui-se no próprio centro da antropologia, e a oposição natureza e cultura tomou a forma de paradigma, isto é, de modelo conceitual que comanda todos os seus discursos. Contudo, esta dualidade antitética homem-animal, cultura-natureza, choca-se com a evidência. É evidente que o homem não é constituído por duas fatias sobrepostas, uma bionatural e outra psicossocial. É evidente que ele não é atravessado por qualquer muralha da China, separando sua parte humana de sua parte animal. É evidente que cada homem é uma totalidade biopsicossociológica. E quando considerarmos estas evidências, a antropologia insular suscita paradoxos que ela não consegue solucionar. Se o Homo sapiens surgiu repentinamente já todo armado, isto é, dotado de todas as suas potencialidades, como Atena de Zeus, mas de um Zeus inexistente, como Adão de Elohim, mas de um Elohim recusado. Então, de onde veio ele? Se o ser biológico do homem é concebido não como produtor, mas sim como matéria-prima que a cultura amassa, então de onde vem a cultura? Se o homem vive na cultura, embora tendo em si a natureza, como poderá ele ser ao mesmo tempo antinatural e natural? Como explicá-lo com base numa teoria que só se refere a seu aspecto antinatural? A antropologia agora já procura evitar considerar tais questões e, conforme acontece muitas vezes, rejeita o inexplicável como sendo insignificante, até que o problema se esvaía do campo da percepção. Mas é preciso dizer também que para a própria biologia, ainda nessa primeira metade do século, a relação homem-natureza era inexplicável e a incapacidade da biologia leva-nos a compreender, não, por certo, a anestesia da antropologia em face do problema, mas sim sua impotência no que se refere a solucioná-lo. Na realidade, a ciência biológica não podia fornecer à ciência do homem nem um quadro de referência, nem os meios de ligação bioantropológicos. Pelo menos até os anos 50 do nosso século, a vida era concebida como uma qualidade original própria aos organismos. A biologia estava fechada ao universo físico-químico, ao qual se negava a deixar-se reduzir. Estava fechada ao fenômeno mesmo vegetal, não era apreendido por falta de conceitos adequados, a não ser sob a forma de vagas semelhanças. As sociedades patentes de abelhas ou de formigas eram relegadas como sendo casos de espécies exceções,
surpreendentes, não sendo apreendidas como um indício de uma socialidade profundamente inscrita no universo vivo. A biologia, enfim, estava fechada a todas as qualidades ou faculdades que ultrapassam estritamente a fisiologia, isto é, a tudo aquilo que entre os seres vivos é comunicação, conhecimento, inteligência. Assim, a biologia estava encerrada no biologismo, ou seja, uma concepção de vida fechada no organismo, tal como a antropologia no antropologismo, ou seja, uma concepção insular do homem. Aqui ele explica o que ele quer dizer que ele usa essa palavra toda hora, insular. Por que insular? Porque está separado do resto. É o homem isolado da sua própria condição. O mundo parecia, portanto, feito de 3 estratos sobrepostos não comunicantes. Um é o homem-cultura, outro é a vida-natureza, outro é a física-química. E é isso que ele vai começar a refutar na parte 2. Isto é o mesmo que dizer que a humanização é um processo complexo de desenvolvimento imerso na história natural e do qual emerge a cultura. Assim, a ligação empírica que se estabelece entre o primata e o homem esclarece não só um abismo imenso de 10 a 5 milhões de anos, mas também uma noite conceitual insondável, um precipício impensado e impensável de antropologismo, no qual não havia nem homem, nem animal, nem cultura, nem natureza. E é aí que podemos ver, agora, um animal humano, uma sociedade natural, uma elaboração cultural ligada a uma evolução biológica. É aí que os conceitos de vida, de animal, de homem, de cultura, perdem sua suficiência e sua rigidez. É aí que se devem fender os 2 domínios, epistemologicamente fechados, do biologismo e do antropologismo, pois é aí que nem a vida, nem o homem podem ser concebidos como entidades substanciais, claras, repulsivas, nem mesmo que isso seja um progresso. Associativas. Aquilo que é atingido irremediavelmente é a concepção insular do homem. O torpedo lançado do desfiladeiro de Olduvai abriu uma brecha decisiva abaixo da linha de flutuação do antropologismo. Apesar disso, o homem não passa a ser um macaco assassino. Ardrey, 1963. Ou um macaco nu. Desmond Morris, 1970. A humanidade, não é reintegrada no âmbito do biologismo. Um conceito estanque não é trocado por outro conceito estanque. Na verdade, aquilo que também se rachou foi o conceito insular de vida, já meio gasto. Não é somente o homem que não pode ser reduzido à biologia, é a própria biologia que não pode ser reduzida ao biologismo. Essa dupla ruptura do biologismo e do antropologismo, dupla abertura do conceito de vida e do conceito de homem, é a nossos olhos uma importância primordial. A abertura da noção de homem para a vida não só é necessária à ciência do homem, também é necessária ao desenvolvimento da ciência da vida. A abertura da noção da abertura e do desenvolvimento da ciência do homem. A insuficiência de uma e de outra deve inevitavelmente recorrer a um ponto de vista teórico que possa, ao mesmo tempo, uni-las e distingui-las, isto é, permitir e estimular o desenvolvimento de uma teoria de auto-organização e de uma lógica da complexidade. Assim, a questão da origem do homem e da cultura não diz respeito apenas a uma ignorância que deve ser reduzida, uma curiosidade que deve ser satisfeita. Trata-se de uma questão de alcance teórico imenso, múltiplo e geral. Trata-se do nó górdio, que assegura a junção epistemológica entre natureza, cultura, animal, homem. Trata-se do próprio lugar onde devemos procurar o fundamento da antropologia. Esse é o fim da primeira parte do livro. Terminamos aqui a junção e a brecha, a junção epistemológica, e é composto pelos subcapítulos A Ciência Estanque, A Revolução Biológica, Nossos Irmãos Inferiores e a Brecha de Junção, que cobrimos nesse módulo do curso de Antropologia do Edgar Morin. A partir de agora, 2023, se você quiser fazer parte da elite, da vanguarda do Platinho,
venha pra cá, se distinga do resto. Olá, meu nome é Rodrigo Ferrari, eu sou conhecido como Platinho na internet. Sou formado em Filosofia e mestre em Sociologia pela PUC de São Paulo. Aqui no meu site, você encontra todos os semestres de aula que eu já dei por aí na internet, nos mais diversos lugares. E, a partir de agora, 2023, as minhas novas aulas, que estarão apenas aqui no site. Além disso, você também ganha acesso a um grupo de Telegram exclusivo. Também tem um Discord, mas todo mundo pode entrar, na verdade. Mas o grupo de Telegram é bem importante também, se você puder entrar, seria legal. Por enquanto, eu vou gravar elas ao vivo em outro lugar e postar elas aqui. Mas dá pra fazer as lives aqui. E depois dessas primeiras aulas, eu provavelmente vou começar a fazer as lives aqui. E daí só quem for membro vai ver desde o começo a aula. Mas as primeiras aulas, que começam agora em março, vai dar pra ver ao vivo pelo menos, fora daqui. Aí eu vou tirar o vídeo privado e botar aqui no site. Então aqui no site vai estar o que é secreto. A partir de agora, 2023, se você quiser fazer parte da elite, da vanguarda do Platinho, venha pra cá, se distinga do resto e esteja atualizado. Claro, todo mundo que era meu membro, todo mundo que é meu sub na Twitch, todo mundo que me doou dinheiro, tudo isso daí importa, todos esses nomes estão anotados, gravados, e você pode reivindicar desconto, alguma coisa baseada nisso. É só uma questão de você conseguir me pegar ao vivo ou conseguir me falar comigo no Telegram. Por isso que é importante você entrar no grupo do Telegram, porque daí lá você fala comigo sobre isso, por exemplo. Faz 4 anos que eu tenho uma turma errante de alunos. A gente reunia nossas aulas em um lugar, depois em outro, depois em outro, depois em outro, depois em outro. O que nos traz aqui, finalmente, é o meu próprio site, para não precisar sair mais do lugar, finalmente. Então agora ficarei aqui, permanecerei aqui, e as aulas serão aqui. Só precisa se preocupar com isso. Qualquer vídeo que não tiver nesse site, porque eu também estou uploadando os melhores vídeos do canal do Platinho pra cá. Só que pode ter algum que você não viu. Você, pô, cadê? Eu queria esse vídeo aqui no site. Opa, mando bala já. Já meto o vídeo aqui, estou uploadando aos poucos todos os vídeos que são interessantes aqui pro site. Então pode pedir que eu já ponho na frente na fila e já uploado antes. E eles estão separados nas sessões. Então, muito obrigado e vejo vocês do outro lado. Le postulat qu'il y a, je crois, qui dort en quelque sorte sous l'histoire des sciences traditionnelles, c'est ceci. C'est que la vérité est là pour être connue et que, pourtant, l'esprit de l'homme, par la suite, par l'effet d'un certain nombre d'inhibitions ou d'obstacles, n'est pas parvenu à voir cette vérité. L'esprit de l'homme est fait pour voir la vérité et un obstacle contingent l'en empêche. Cet obstacle, ça peut être, eh bien, selon les historiens, les conditions économiques et sociales, ou ça peut être la forme des mentalités, ou ça peut être la crédulité, les vieux thèmes et mythes religieux, par exemple, ou moraux, enfin tout ceci qui constitue comme les obstacles, les écailles sur les yeux de celui qui voudrait voir. Mais en droit, l'esprit est fait pour voir, en droit, l'esprit est fait pour avoir accès à la vérité. Dans cette conception traditionnelle de l'histoire des sciences, d'une part, si vous voulez, on donne toute la créativité à l'individu, qui est en droit possesseur de la vérité, et puis on la lui retire par le système des obstacles qui viennent d'une façon tout à fait contingente l'empêcher de saisir, de formuler, de construire cette vérité à laquelle il a droit en principe. Bon. Alors, moi, le problème qui s'est posé à moi, c'était précisément un peu l'inverse. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on assiste à une grande transformation scientifique? Dans une transformation scientifique, comme par exemple la naissance de la biologie au milieu du XVIIe siècle, ou la naissance de la philologie à la fin du XVIIIe, au début du XIXe. C'est vrai qu'un certain nombre d'obstacles, un certain nombre de préjugés, un certain nombre d'idées toutes faites tombent et viennent à disparaître. Mais ce qui m'a frappé, c'est que une science, au moment où elle naît, non seulement se débarrasse d'un certain nombre d'obstacles et d'obscurités, mais en même temps, elle supprime un certain nombre de savoirs et de connaissances existantes qu'elle occulte, qu'elle cache, comme si elle appliquait une grille nouvelle qui, tout en permettant de faire apparaître des phénomènes jusque-là cachés, cache des connaissances
déjà acquises. Je suis dans ma démarche beaucoup moins avancée, je vais beaucoup moins loin que M. Chomsky, c'est-à-dire que j'avoue n'être pas capable de définir, il n'y a plus forte raison de proposer un modèle de fonctionnement social idéal pour notre société scientifique ou technologique. En revanche, une des tâches qui me paraît urgente, immédiate, avant même toute autre chose, c'est celle-ci. On a l'habitude, du moins dans notre société européenne, de considérer que le pouvoir, il est localisé entre les mains du gouvernement et il s'exerce par un certain nombre d'institutions bien particulières qui sont l'administration, en France on appelle ça préfectorale, enfin je ne sais pas comment on dit ailleurs, l'administration, la police, l'armée. On sait que toutes ces institutions-là sont faites pour transmettre les ordres, les faire appliquer et punir les gens qui n'obéissent pas. Mais je crois que le pouvoir politique, il s'exerce encore, il s'exerce en outre, de plus, par l'intermédiaire d'un certain nombre d'institutions qui ont l'air comme ça de n'avoir rien de commun avec le pouvoir politique, qui ont l'air d'en être indépendantes et qui ne le sont pas. On sait bien que l'université, d'une façon générale, tout le système scolaire, qui en apparence est fait simplement pour distribuer le savoir, on sait que cet appareil scolaire est fait pour maintenir au pouvoir une certaine classe sociale et exclure des instruments du pouvoir toute une autre classe sociale. Quelque chose comme la psychiatrie, qui en apparence aussi n'est destinée qu'au bien de l'humanité et à la connaissance des psychiatres, la psychiatrie est encore une certaine manière de faire peser un pouvoir politique sur un groupe social. La justice également. Bon, et il me semble que la tâche politique actuelle dans une société comme la nôtre, c'est de critiquer le jeu des institutions apparemment les plus neutres et les plus indépendantes, de les critiquer, de l'attaquer de telle manière que la violence politique qui s'exerçait obscurément en eux surgisse et pour qu'on puisse lutter contre elle. À vouloir tout de suite, enfin si on cherche tout de suite à donner le profil et la formule de la société future, sans avoir bien fait la critique de tous les rapports de violence politique qui s'exercent dans notre société, on risque de les laisser se reconstituer, même à travers des formes aussi nobles, apparemment aussi pures que celles du syndicalisme anarchiste.